Olá! Hoje passaremos ao estudo de Mateus capítulo 11. Então, primeiro, vamos orar? Pai Celestial, apresentamos ao Senhor o estudo deste capítulo. Pedimos que o Espírito Santo se manifeste neste estudo. Pedimos que o Espírito Santo venha abrir o nosso coração para a Tua palavra. Que o que venhamos a estudar, Senhor, não venha de nós mesmos, nem do engano do maligno, mas venha do Senhor. Fala conosco, Pai, é o que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, Mateus capítulo 11, a versão que eu leio é a NVT, mas você fique à vontade para ler na sua versão de Bíblia. Então vamos lá, Mateus capítulo 11. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: O Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade: de todos os homens que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência, e pessoas violentas o atacam. Pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A que posso comparar esta geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flautas e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público. E vocês disseram: está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera Corazim e Betsaida! Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que, no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhes digo que, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira:
Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolher revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então, nesse capítulo, há algumas considerações importantes para vocês compreenderem melhor. Primeiro, acerca de João Batista. Primeiro João manda os discípulos dele, João estava preso, manda os discípulos dele perguntarem se Jesus era a pessoa que João esperava, porque João sabia que ele estava pregando alguém que viria maior do que ele. E Jesus manda dizer o que para João? Voltem para ele e contem o que vocês veem e o que vocês ouvem. Então aí ele vem falando, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, as boas novas são anunciadas. Então o que Jesus fez aqui? Ele deu provas pelos frutos dele, frutos são as ações que mostravam que ele é o Messias que deveria vir mesmo. Então ele não simplesmente fala que eu sou sim. Ele cumpriu aquilo que a palavra diz, que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então pelos frutos ele provou que ele sim era o Messias. E aí ele faz uma consideração sobre João, nos versículos 10 a 12. Ele fala que já estava previsto no Antigo Testamento que João seria o profeta que deveria vir, preparando o caminho para Jesus, que foi chamado, né, o Elias que deveria vir. Elias é um profeta muito grande, né, no Antigo Testamento e muito respeitado também. Então João, ele vem, a palavra dizia que viria um segundo Elias, e que João é esse Elias que haveria de vir. Não é que Elias ia ressuscitar e voltar. E aí, mais uma vez, o Antigo Testamento se cumpre. E por que diz no versículo 11 que João, de todos os homens que nasceram de mulher, nenhum é maior que João? Porque João, ele é o profeta, o último profeta, está encerrando a era do Antigo Testamento. Aí, para quem é novo convertido, só para entender, Antigo Testamento, Novo Testamento, refere-se à aliança. Antiga aliança, nova aliança. A antiga e a nova aliança é separada a partir de Jesus. Antes de Jesus é Antigo Testamento, a partir de Jesus, Novo Testamento. E todos aqueles que vieram de João para trás, eles ouviam a promessa do reino de Deus. De João para frente, né, veio Jesus, de Jesus para frente a nova aliança, e aí todos que viessem após viveriam não só a promessa, já viveriam um reino, porque Jesus traz esse reino para nós, entende? E uma consideração importante no versículo 12, fala que desde os dias em que João pregava, o reino do céu sofre violência e pessoas violentas o atacam. E aí tem um debate sobre o que isso significa, mas tem duas considerações, né, que são mais relevantes sobre o significado desse versículo. Uma delas é a oposição que o reino de Deus sempre sofreu e sempre vai sofrer enquanto estivermos nessa terra. Então, é por esforço mesmo, né, que nós levamos a palavra, ouve, e enquanto estivermos nessa terra, sempre haverá resistência à palavra. E aqui, nos versículos 17 a 19, fala justamente isso, que essa geração é uma geração que toca flauta, era para alegrar, não alegram. Então vou entoar lamento. Não entristece, ou seja, não tem nada que faça que agrada, entende? E aí é isso que os versículos 17 ao 19 falam. E também Jesus vai condenar mais para frente acerca dos milagres que ele realizou. Nem realizando milagre o povo se arrependia.
E então, uma das considerações sobre o que é tomar o reino com violência, a violência que o reino sofre, é isso. O fato da oposição ao reino. Independente do que faça, não se aceita o que é pregado. E segundo, é a questão de tomar o reino à violência. O que é isso? Não é tomar com agressividade, com o pau na mão, não é assim. Mas a característica que nós devemos ter de ser insistentes, persistir, perseverar, que é insistir sem desistir. Nós não devemos desistir do reino, porque não é moleza passar pela porta estreita para entrar no reino. Nós vamos nos moldando aos moldes de Deus. Então que nós não nos enganemos que vai ser fácil, porque não é fácil, mas é extremamente recompensador. E aqui Jesus fala, né, acerca dos milagres, e eu queria pontuar uma questão. Jesus fala às cidades que ele fez milagres enormes, e ainda assim as pessoas não creram. Às vezes a gente acha, se fizesse tal milagre na frente de fulano aceitava Jesus, convertia. Não é bem assim, gente. E aqui eu vou dar uma explicação bíblica para vocês. Quem pregou para Judas Iscariotes? O próprio Jesus. Então, quem pregou para ele foi o próprio Deus. E ainda assim, ele não quis aceitar. Entende? Então, assim, isso não é um desânimo para falar assim, então não vale a pena a gente pregar. Não é isso. Paulo perseguia e matava cristão e converteu e é o maior autor dos livros do Novo Testamento, é Paulo. Tem 14 dos 27 livros, 14 foram escritos por Paulo, né? A autoria atribuída a Paulo. Então, assim, gente, o que eu quero explicar para vocês? A dureza de coração, a resistência de ouvir e de entender, impede a pessoa de conhecer a Deus, mas não somos nós quem sabemos quem é a pessoa que tem o coração duro e resistente ou não. E cuidado, porque eu já fiz isso de errado, sabe? De julgar e falar assim, esse aí não converte de jeito nenhum, entende? Pelos meus próprios parâmetros. E eu vi pessoas que eu nunca imaginei que convertessem, converteu, e eu falo que são mais convertidas do que eu ainda, entende? Então, assim, não apontem o dedo quem vai ou não converter, não confiem no que os seus olhos veem, porque Deus sabe o coração de cada pessoa, entende? Então isso é uma coisa muito importante. E a segunda coisa que eu quero que vocês também entendam é que nós não devemos apresentar para as pessoas uma religião. E é isso que Jesus nos ensina aqui, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O que é o jugo? O jugo é como é que eu vou dizer? É uma coisa de madeira que se coloca para unir dois animais, geralmente animais do mesmo porte, para carregar um peso. E aí Jesus fala que o peso dele não vai ser um peso nas suas costas, entende? E o que ele está condenando aqui? O jugo da religião. Porque a religião enfia doutrina, enfia coisas, né, da cabeça das pessoas nas costas dos outros, e isso se torna um fardo, entende? Não estou condenando doutrinas, não é isso. Cada casa tem suas regras e muitas doutrinas são regras de algumas igrejas. Mas o que eu estou falando para vocês é que não apresentem doutrinas para as pessoas, entende? Apresentem quem é Deus. Apresentem para as pessoas a Bíblia, ensinem as pessoas a conhecer quem é Deus. Quem é esse Deus que você, conheceu? Leve esse Deus para as pessoas. Não fica preocupado, mas eu tenho que falar para a pessoa tem que falar das doutrinas da igreja e não sei o que. Gente, isso aí é o de menos, entende? Preocupe-se em levar Deus, a palavra de Deus. Claro que quando a pessoa for frequentar determinada igreja, naturalmente ela vai ver como que são as regras daquele lugar e se adaptar às regras daquele lugar se ela decidir seguir ali, entende? Mas não é isso que você tem que apresentar para as pessoas, você tem que apresentar a Bíblia, ensinar a pessoa a ler a Bíblia, conhecer a Deus, a palavra de Deus.
e não meramente religião, entende? E aí, uma coisa que eu queria comentar também com vocês. No versículo 25, quando Jesus ora ao Pai, ele fala que o Pai escondeu essas coisas dos sábios e instruídos. O que é isso, gente? Nós devemos entrar diante de Deus com humildade, com um coração de criança, um coração disposto a aprender, não um coração que acha que já sabe de todas as coisas, que já é assim, uau, eu sei toda a Bíblia, eu sou, uau, o cara. Porque nós não sabemos tudo, nós não sabemos nem 1%. Por mais que você estude, quanto mais você estuda a palavra, você vai perceber que mais você tem a aprender. Então, uma grande dica que eu dou para vocês de crescimento espiritual: sempre entre diante de Deus em oração com um coração humilde, um coração que reconhece que ainda não sabe tudo, que reconhece que precisa aprender e que o seu aprendizado só pode vir de Deus, que não é do seu conhecimento, que mesmo que você seja o maior teólogo que existe, o maior estudioso da palavra, com seu próprio entendimento, você nunca vai conseguir entendê-la se Deus não te der o entendimento. Se você mudar o seu coração para fazer esse tipo de oração, rendendo o seu coração e pedindo a Deus a instrução dele para a palavra e reconhecendo que você depende dele para entender a palavra, você vai ver com o tempo o quanto o seu aprendizado vai mudar. Certo? Então por hoje é isso. Até o capítulo 12. Um abraço.